Está no ar mais uma edição do Hora Geral. Muito bom dia. Estamos ao vivo aqui na Santa Cecília TV. Aliás, todos segunda a sexta-feira, sempre com reapresentação às 4 horas da tarde. Hoje é quarta-feira. Hoje é dia 28 de setembro de 2016. E olha só, nós temos comemoração no dia de hoje, viu? 28 de setembro de da lei. A lei do ventre livre. Foi por isso que essa lei, ela ficou conhecida como a Lei Rio Branco. Pois é, o que considerava essa lei? Essa lei considerava que todos os filhos de mulher escrava, nascidos a partir da data da lei, né, eles eram livres. Mas como seus pais continuavam escravos, o que acontecia? A lei estabelecia duas possibilidades para essas crianças que nasciam livres. Elas poderiam ficar aos cuidados dos senhores até os 21 anos de idade ou serem entregues ao governo, lógico. Que o primeiro caso foi o mais comum, até porque os senhores se aproveitavam, né, da mão de obra destes livres, né, até os 21 anos de idade. E a abolição total da escravatura só aconteceu com a promulgação da Lei Áurea em 1888. Deixa eu ver a arte de novo da comemoração do dia de hoje. Deixa eu ver a arte de novo, porque eu achei que ficou muito bonita essa arte, porque é o Dia da Lei do Ventre Livre. Tá aí uma comemoração muito importante para nós, né? E é importante a gente sempre lembrar, né, deste grande problema da nossa sociedade, que foi a escravatura. Bom, você sabe que você acompanha a nossa programação sempre aqui pela Santa Cecília TV e também pelo site euestoucomvocê.com.br. No site euestoucomvocê.com.br você pode assistir a nossa programação online em qualquer lugar do planeta, é só clicar em assistir online, e você também tem a possibilidade de acessar todos os nossos programas passados. Se você que perdeu algum programa, né, quer ver, você quer rever aquele que gostou, então você acessa euestoucomvocê.com.br. Para entrar em contato conosco também é muito fácil. Você tem o nosso e-mail, horageral@euestoucomvocê.com.br, horageral@euestoucomvocê.com.br. Você tem também a nossa página no Facebook, é o facebook.com/horageral, facebook.com/horageral. O nosso telefone é o 3041-6777, sempre à sua disposição para você participar, 3041-6777. E nós também temos o nosso WhatsApp. O WhatsApp é muito bacana para você mandar a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio ou até a sua mensagem de vídeo para o 981387000, 981387000. E essas formas também é a maneira mais fácil de você participar conosco, fazendo perguntas para o nosso convidado. Daqui a pouquinho nós teremos o nosso convidado de hoje, que é o Oséias da Silva, que ele é presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil, a CONGM, né? Também é supervisor da Guarda Civil Municipal em São Bernardo do Campo. Então já vá preparando, já vá pensando aí na sua pergunta e mande para nós. E não esqueça que eu e todos nós da equipe do Hora Geral estamos com você. E nós começamos o programa de hoje com uma nota de falecimento. José Paulo do Sacramento, presidente do Tênis Clube de Santos de 2013 a 2014, morreu na segunda-feira aos 67 anos, vítima de câncer. José Paulo deixou a esposa, Ana Maria Godic de Carvalho, e 2 filhos, Luiz Felipe do Sacramento e Paulo José do Sacramento. O corpo foi velado na Beneficência Portuguesa e sepultado no cemitério do Paquetá, em Santos. José Paulo era engenheiro mecânico, aposentado da Petrobras e foi admitido como sócio do Tênis Clube em 1982. Ele passou a ser membro nato do Conselho Deliberativo após o mandato de presidente. Em gestões anteriores, ocupou os cargos de diretor-secretário e diretor de esportes. Então, ficam aqui os nossos sentimentos a toda a família. E nós vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta quarta-feira aqui no Hora Geral. Vamos começar com o jornal Folha de São Paulo, que traz aqui na sua manchete de capa: Justiça anula penas de 74 PMs por 111 mortes do Carandiru. Você lembra desse caso? Então a Justiça de São Paulo ela anulou aí os julgamentos que condenaram os 74 PMs pelo massacre no Carandiru, né? Em 2 de outubro de 1992, 111 presos da casa de detenção na zona norte da capital paulista, eles foram mortos numa invasão policial para conter um motim. E nos julgamentos entre 2001 e 2014, o júri votou pela condenação. As penas iam de 48 a 624 anos de prisão e os réus permaneceram soltos. A defesa recorreu e aí ontem a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou os vereditos. Dos 3 desembargadores, 2 votaram pela anulação dos julgamentos e 1 pela absolvição. Não houve massacre, houve legítima defesa, foi o que disse o relator Ivan Sartori. Haverá uma nova sessão com 2 outros juízes
para definir se o caso é de anulação, né, um novo júri, ou de absolvição. E a defesa, então, ela alega falta de provas e se baseia na condenação seguida de absolvição do então comandante da corporação, o coronel Ubiratã Guimarães, que acabou morto em 2006. Para o TJ, o júri o condenou, mas quis inocentá-lo, pois aceitou a tese dos advogados de que o réu cumpriu seu dever como policial. E a promotoria vai recorrer ao STJ para manter o resultado dos julgamentos. Aí as fotos aqui trazidas pela Folha de São Paulo. A primeira foto aqui traz o Dória, não é? O Dória, que é o candidato à prefeitura em São Paulo. Está aqui, ó, todos pelo segundo turno, diz aqui a manchete. Então vem aí o João Dória, depois embaixo vem o Celso Russomano, descendo mais um pouquinho vem a Marta Suplicy e na última foto aqui vem o atual prefeito, o Haddad. O Haddad participando aqui de um ato da cidade de Tiradentes. São os últimos momentos, né? Os últimos momentos da campanha eleitoral. Deixa eu só voltar um pouquinho mais aqui em cima para falar para você de uma notícia que tem aqui ao lado esquerdo, olha lá. Líder israelense Shimon Peres morreu aos 93 anos. O premier de Israel por 3 vezes, né, nos anos 70, 80 e 90. Presidente do país entre 2007 e 2014. Shimon Peres morreu ontem aos 93 anos. Ele tinha sofrido um AVC no último dia 13. Pelas negociações que levaram aos acordos de Oslo entre israelenses e palestinos, Peres ganhou o Nobel da Paz em 1994. Descendo um pouquinho para falar aqui da Gleisi e do Bernardo, olha lá, que se tornam réus em ação penal no STF. O STF acabou acolhendo denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann, né? E também ao seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, e aí tornando os dois réus. Gleisi é acusada de ter recebido R$1 milhão de propina do Petrolão em ação intermediada por Bernardo. E, logicamente, que o casal nega ter recebido valores ilícitos. Outra notícia traz aqui que a dupla que matou o cinegrafista vai a júri popular no Rio de Janeiro. O STF acabou decidindo, então, que vão a júri popular os 2 Black Blocs que mataram com um rojão o cinegrafista Santiago Andrade em 2014 no Rio de Janeiro. Você deve lembrar desta cena, né, que correu o mundo inteiro. Todas as emissoras de televisão mostraram, né? E para a corte, a dupla assumiu o risco de matar ao usar o objeto. A defesa nega que o crime tenha sido intencional, né? A defesa tenta provar aí um homicídio culposo e não com dolo eventual, como é o que procura a promotoria. E também trazendo aqui que um projeto estende lei de repatriação para quem foi condenado. Então foram as principais notícias e manchetes aqui do Jornal Folha de São Paulo para esta quarta-feira. Vamos conferir agora o Estado. O que traz o Estado de São Paulo na sua manchete? Reforma cria gatilho que eleva a idade de aposentadoria. Isso aqui é importante para todo mundo, hein? A proposta de reforma previdenciária que o presidente Michel Temer tem em mãos prevê aí um aumento da idade mínima de aposentadoria para além dos 65 anos fixados inicialmente. Não é elaborado por técnicos do governo, o texto o que propõe? Propõe um gatilho que permite, então, aumentar a idade à medida que subir a média de sobrevida, que é aquela quantidade de anos de vida da população após a aposentadoria. Então, essa calibragem, né, como foi chamada, evitaria a discussão de novos projetos de reforma conforme a população for envelhecendo, né, Então, caberia ao Temer manter aí o interesse desse dispositivo. E o presidente já decidiu, porém, que a proposta de reforma só será enviada ao Congresso em novembro, após o segundo turno das eleições. Bom, atualmente a expectativa de sobrevida para quem tem 65 anos é pouca, né? É de 18, só 18. Então, na defesa do gatilho, técnicos citam países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico que já adotaram ou estipularam para os próximos anos a idade mínima próxima a 70 anos para receber o benefício integral. Já comentei aqui anteriormente sobre essa questão da aposentadoria, já dei até aqui uma dica, né, uma recomendação e um conselho àqueles que são mais jovens e que estão entrando agora no mercado de trabalho. A importância de se fazer uma previdência privada. Né? Não contem com a previdência social. Na minha opinião, é algo que isso não vai muito longe. Né? Uma hora ou outra alguém vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que tomar uma medida impopular, como essa também que está sendo, porque a conta não fecha. Então é uma dica que eu dou àqueles, aproveite você que está começando agora, pegar nós aqui já estamos macaco velho, não dá mais tempo, né? Mas você que está começando agora, dá. Faça lá a sua previdência privada, você vai pagar um pouquinho por mês, já vai fazendo aí, preparando a sua aposentadoria. Que quando a gente é muito jovem, a gente acaba não pensando na aposentadoria, né? Vai, mas tá muito longe, deixa eu pensar isso aí depois. Só que o tempo, ó, passa rapidinho, né? O tempo passa muito rápido. E aí quando chegou, pronto, já passou e você, né, não conseguiu fazer nada, não conseguiu se preparar para aquele momento. É um momento em que você está com mais idade, as oportunidades de emprego, né, acabam ficando cada vez mais raras.
Então é importante. Pense nisso. Você que é mais jovem, está começando a sua carreira profissional agora, faça a sua previdência privada para que você não tome sustos lá na frente, né? Vamos voltar aqui ao estado de São Paulo, trazendo mais informações para você aqui no Hora Geral. Aqui, ó, Justiça anula a condenação de policiais do Carandiru. Assim como a Folha de São Paulo, o estado também destaca essa anulação, né, de condenação dos policiais do Carandiru. O estado de São Paulo também traz aqui na reta final a foto de todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, na mesma ordem que também trouxe a Folha. Afinal de contas, aqui é a ordem do resultado das últimas pesquisas. Aqui ao lado, nasce no México o primeiro bebê gerado com DNA de 3 pessoas. É a revista de divulgação científica, né? Ela informou que um bebê gerado por uma técnica que combina o DNA de 3 pessoas teria nascido saudável em abril no México. Os pais do menino, jordanianos, eles passaram por tratamento de fertilidade conhecido como transferência mitocondrial, indicado para quem tem um alto risco de transmitir doenças genéticas. E onde é que a gente vai parar nessa história aí, né? Onde é que a gente vai parar? Cada vez estão criando mais situações. E aí onde é que o ser humano às vezes dá a impressão de que está querendo se tornar Deus, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, que a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente. Vamos voltar aqui ao estado de São Paulo, com mais informações para você. Olha lá, Gleisi e Paulo Bernardo viram réus na Lava Jato. Também informação dada pela Folha de São Paulo, parece até que eles combinaram, mas está aqui, é que a informação importante acaba saindo nos principais jornais, né? Tem mais informação aqui embaixo, trazendo que morreu o Sombra. Olha lá, o Sombra, do caso Celso Daniel, um dos principais personagens do caso do assassinato do prefeito de Santo André, o Celso Daniel, né, o Sérgio Gomes da Silva. Ele lutava contra um câncer e acabou morrendo. E é triste até pela morte do rapaz, porque afinal de contas também é um ser humano, independente do que pode ter feito ou não. Ele sempre se defendeu, disse que ele era inocente, mas ali havia fortes indícios do envolvimento do Sombra, até porque no momento em que o Celso Daniel foi pego pelos bandidos, estavam dentro do carro o Celso Daniel e Sombra, só estavam os dois apenas dentro do carro. E era um carro blindado, então não teria problema, se os bandidos que estavam em volta, que parece que estavam com armas simples, não eram armas tão potentes, era só arrancar com o carro. Acontece que a porta foi aberta. Os bandidos conseguiram abrir a porta e arrancar o Celso Daniel lá de dentro. Então havia sempre a suspeita de que a porta do carro teria sido aberta por dentro, lógico. Alguém teria destravado a porta. Celso Daniel morreu, não tinha mais como contar. O único que poderia falar era o Sombra, né? O Sérgio. E aí ele sempre se disse inocente e acabou falecendo aí, lutando contra o câncer e não conseguiu vencer a batalha contra o câncer. Então, infelizmente, muita coisa a gente vai ficar sem saber da verdade. Porque eu acho que quem saberia contar realmente a verdade era aquele que estava dentro do carro naquele momento e que infelizmente acabou morrendo no dia de ontem. Aqui o estado de São Paulo, que também traz a informação para você no Hora Geral, falando sobre o atropelamento que causa 1 em 3 mortes em estrada. E Premier, o Shimon Peres, também destacada pela Folha de São Paulo. Então essas foram as principais notícias e informações aqui do Jornal Estado de São Paulo. Vamos para o nosso jornal local aqui, a Tribuna. O jornal A Tribuna, que traz a informação aqui na capa, com 25,3%, Ademário lidera a corrida eleitoral em Cubatão. O candidato do PSDB à Prefeitura de Cubatão, Ademário da Silva Oliveira, então lidera a preferência do eleitorado, com 23,5% das intenções de voto, é o que mostra um levantamento, né, estimulado do Instituto de Pesquisas A Tribuna, o IPAT. A rigor, um empate técnico entre os demais concorrentes, né, tem o Severino Tarcísio da Silva, o Doda, do PSB, tem o Wagner Moura, do PMDB, e o Adeildo Eliodoro dos Santos, o Dinho, do SD, e também o Fábio Inácio, do PT. É o que mostra, então, pesquisa do IPAT. E segundo a pesquisa, a cidade que vai ter, então, aí um turno único, né? Em Cubatão vai ter turno único. Aqui à esquerda, a polícia põe fim à conexão africana de tráfico no cais, ó. Com a um despachante aduaneiro e um diretor delegado do Sindicato dos Trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral e dos arrumadores de Santos. Geralmente tem alguém envolvido, né? Nunca é só aquele camaradinha lá que está transportando a droga, né? Geralmente ele sempre é acobertado por 1, 2, 3 ou mais pessoas. Você tem que ter as pessoas nos locais estratégicos, né? Para que aquele camarada consiga passar com aquela droga ou a própria droga por si mesmo consiga passar. Geralmente tem mais de uma pessoa envolvida e é o que está trazendo aqui, então, a polícia que colocou um fim a essa conexão africana aí no tráfico no cais.
Infelizmente, a gente sabe que não vai ser a última, né? Infelizmente, a gente sabe. Toda hora vem a notícia de apreensão de drogas e os traficantes estão cada vez procurando alternativas diferentes para fazer esse transporte. Infelizmente, é uma coisa que a gente não vê aquela luz no final do túnel para encerrar, não. Voltando aqui ao Jornal A Tribuna, trazendo mais um destaque, né? Trazendo aqui nessa foto, deixa eu até descer aqui um pouquinho o jornal para que você possa ver a foto inteira. Tá aqui, olha, pesca arriscada, hein? Diante da situação de perigo a que estão expostos pescadores amadores e profissionais. Alvo de assaltos no mar e nos rios da Baixada Santista, representantes das polícias federal, civil e militar e também da Marinha prometem operações em conjunto para prender bandidos que atacam embarcações de pequeno e médio portes. O planejamento começou a ser definido ontem, depois de um debate sobre a segurança nas águas da região, realizado aí no Instituto de Pesca em Santos. Mas olha, a gente não tem mais paz mesmo, né? Não tem mais paz. Os bandidos atacam você na rua, os bandidos atacam você na porta de casa, os bandidos atacam você dentro do ônibus e os bandidos atacam no mar e nos rios também, atacando as embarcações de pequeno porte. Isso é triste demais. A polícia tem que combater isso de qualquer maneira, né? É complicado. Olha só, Peixe tenta alcançar, vamos voltar aqui ao Jornal A Tribuna, porque tem uma nota interessante aqui, olha lá, do Peixe que tenta alcançar a sua terceira semifinal na Copa do Brasil. É o Santos que recebe hoje, às 7h30 da noite, o Internacional em confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil. E vai começar então a sua caminhada em busca da terceira semifinal seguida no torneio. O Peixe vai encarar na Vila, então um adversário que vive aí uma das maiores crises da sua história, né? O Internacional lá na zona de rebaixamento. Agora, contudo, os desfalques e o retrospecto recente ante o Internacional preocupam a comissão técnica do Alvinegro, viu? Embora o rival deva atuar com um time misto. O Internacional que não vem bem na competição no Campeonato Brasileiro, que vem lá na zona de rebaixamento. Agora, sempre quando um time grande, né, como o Santos, por exemplo, mas poderia ser o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, todo time grande que enfrenta um outro time grande, que está mal em uma competição por outra, em uma outra, é duro, hein? Porque eu acho que já entra naquela, esse aí tá mal, viu como é que ele tá lá no Brasileiro? Tá lá na zona de rebaixamento. Só que por outro lado, aquele time que tá mal no Campeonato Brasileiro, pensa assim, puxa, é a nossa única chance, né? Vamos jogar com tudo nessa Copa do Brasil aí, porque afinal de contas o campeão da Copa do Brasil assegura a vaga na Libertadores. Então, muitas vezes o time que está mal lá na Libertadores vem com outro ânimo e com outro gás numa outra competição. Então o Santos tem que tomar muito cuidado no jogo de hoje na Vila Belmiro, a partir das 7h30 da noite contra o Internacional, se quiser seguir aí bem na competição, né? Voltando aqui ao Jornal A Tribuna, trazendo mais informações, esse é o Hora Geral ao vivo, todos os dias a partir das 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 da tarde. Olha a greve dos estivadores aí, ó, tem foto no Jornal A Tribuna, tá vendo? Os estivadores do Porto em greve já há quanto tempo? 9 dias. Fizeram aí esse protesto aí nas ruas do centro, com motos, com carros, e fizeram um grande protesto no centro da cidade. Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo viram réus e autorizados mais 2 cursos de medicina na região. Então são as principais informações aqui do Jornal A Tribuna, aqui no Hora Geral. Vamos a mais uma publicação, tem o Diário do Litoral também chegando com a gente aqui, né? O Diário do Litoral traz informação também, ele traz na capa aqui o CODESP auditará contratos envolvendo o ex-diretor. O Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo decidiu criar uma comissão de sindicância e auditar todos os contratos que tiveram participação do ex-diretor administrativo financeiro Carlos Antônio de Souza, conhecido como Carlinhos de Souza. E a data da apresentação do resultado da sindicância não foi divulgada. Diário do Litoral também que destaca ali em cima a Copa do Brasil, né? O Santos que encara o Internacional nas quartas. E também aqui à direita, Gleisi e Paulo Bernardo que viram réus na Lava Jato. Vamos descer aqui a página do Diário do Litoral para mostrar que é o Sindicato dos Estivadores, que promoveu aí uma passeata de protesto ontem pelas ruas do centro de Santos, categoria que está em greve há 10 dias, contra a contratação de mão de obra estrangeira por 3 terminais portuários. Já a gente vai falar mais sobre isso, inclusive sobre o prejuízo que o Porto teve até o momento. Mais informações aqui, a Câmara aprova um projeto que prevê aumento de 22% em subsídio de vereador, viu? Embora o projeto de resolução da mesa fixe o ganho dos vereadores em 9,9.900 para 2017, permite um reajuste para R$12 mil. Propaganda eleitoral de candidatos no rádio e na TV termina hoje, olha só. Prazo para a propaganda eleitoral gratuita se encerra 3 dias antes da votação. Já as pagas e veiculações na internet seguem até sexta-feira. E o Tribunal de Justiça que anula julgamentos de 74 policiais militares, né? A ação da Polícia Militar aí que aconteceu em 1992, deixou 111 presos mortos na casa de detenção e as condenações ocorreram entre 2001 e 2014. E agora, não tem Expresso Popular? Cadê o Expresso Popular?
Dá uma ligada lá no Expresso Popular, pede pro pessoal mandar pra gente aqui a capa do Expresso pra gente poder comentar, né? Se bem que eu vou te falar, hoje é quarta-feira, né? Hoje, quarta-feira, é aquele dia que mancha uma parte da tela, geralmente lá no Expresso. A gente até perdoa hoje, quarta-feira, né? Mas um abraço ao pessoal do Expresso Popular, manda um jornal pra nós aqui, tá bom? E a informação não para no Hora Geral. Foi confirmada na manhã de ontem a morte encefálica do jovem de 18 anos que foi baleado na madrugada do último domingo em Praia Grande. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Hospital Irmão Dulce. O jovem havia sido baleado quando estava com outros 2 irmãos por volta das 4h30 da manhã na Rua das Rosedas, no bairro Jardim Samambaia. Foi quando um carro prata passou pelo local e uma pessoa que ainda não foi identificada atirou diversas vezes em direção aos irmãos. Um dos jovens, de apenas 16 anos, morreu no local. E o outro, de 14 anos, precisou passar por uma cirurgia e está se recuperando em quadro estável. O jovem de 18 anos tem passagem policial. O caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial de Praia Grande e não houve prisões até o momento. E um surto de cachumba foi registrado no campus Cubatão do Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação de São Paulo, o IFESP. De acordo com a instituição, 10 pessoas que estudam ou trabalham na unidade contraíram o vírus. Outras 12 pessoas também apresentam sintomas, mas não tiveram confirmação da doença não. Segundo o IFESP, a direção foi notificada de 10 casos confirmados de cachumba apenas na última semana. Então, por isso, uma reunião entre a coordenação, a equipe médica do local e a vigilância epidemiológica de Cubatão aconteceu na última segunda-feira, né, dia 26, para tratar do assunto. E os órgãos decidiram manter as atividades no Instituto. Ainda de acordo com a instituição, a vigilância epidemiológica passou a orientação para que as aulas não fossem suspensas, porque não há risco de que a doença continue se proliferando na escola. Aqueles que tiveram a doença confirmada, no entanto, devem ficar em casa, né, para evitar o contágio. Já os casos suspeitos devem procurar o posto médico mais próximo para realizar os exames. E uma equipe da Prefeitura irá visitar o IFESP na próxima quinta-feira, dia 29, para vacinar os alunos, servidores e também os funcionários. E devido ao surto, o Instituto optou então por adiar o período de provas, marcado para 3 a 7 de outubro. E uma nova data ainda será divulgada. Em nota, a Prefeitura de Cubatão diz que neste ano, esse é o primeiro surto de cachumba na cidade. De fevereiro a abril, outros 9 casos foram registrados no município, mas como não houve conexão entre eles, não é considerado um surto. Ainda segundo a administração municipal, as vacinas são regularmente disponibilizadas na rede pública e os moradores devem procurar as unidades de saúde mais próximas para serem imunizados. E no início da tarde de ontem, estivadores de Santos realizaram passeata pelas ruas do centro da cidade. Pilotando motos e também a pé, centenas de profissionais protestaram e reivindicaram o reajuste salarial dos vinculados e correção dos ganhos dos avulsos em 11,78%, retroativo a março. A passeata ocorreu por toda a rua João Pessoa, está vendo aí as fotos. Os manifestantes pararam em alguns locais para protestar e os empresários do setor já sentem os prejuízos que chegam a 8 milhões de dólares devido à paralisação de várias operações portuárias nos terminais. A categoria está paralisada há uma semana. Segundo a direção do Sindicato dos Estivadores, a questão dos reajustes foi acertada, mas existem outras pendências. A juíza do Tribunal Regional do Trabalho negou o pedido de liminar do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, SOPESP, para suspender a paralisação. A greve atinge 3 terminais de contêineres no Porto de Santos e os prejuízos se acumulam todos os dias. Em nota, o SOPESP informou que continua estranhando a greve dos estivadores e que o movimento continua mesmo depois do despacho do Tribunal Regional do Trabalho, na última sexta-feira, dia 23, para que as operações voltem ao normal no Porto de Santos. A Câmara de Contêineres do sindicato diz ainda que espera pelo retorno dos trabalhadores. E o novo julgamento, que estava marcado para o dia 5 de outubro, foi antecipado para esta quarta-feira, dia 28, no TRT, em São Paulo. E na manhã de ontem, uma pousada que se encontra fechada, localizada na rua João Pessoa, 424, no centro, em Santos, apresentou um forte vazamento de água. Funcionários de lojas ao lado usaram rodos para levar a água para as bocas de lobo. Olha lá o pessoal tentando puxar a água lá, dado o volume do vazamento. Bom, a Sabesp, ela informou que já concluiu os serviços necessários na ligação de água que atende ao imóvel. No entanto, o reparo da calçada no endereço está programado e será executado nos próximos dias. A companhia diz que está à disposição pela central de atendimento telefônico gratuito 24 horas, o 195, ou então pelo 0800 055 0195. Em nome de Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Vamos conhecer agora a movimentação nas estradas.
Tráfego normal no sistema Anchieta Imigrantes, que opera no esquema 5x5 sem pontos de lentidão. Na Cônigo Domênico Rangoni, na Padre Emanuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Atenção, a travessia de Balsas, Santos Guarujá operando com 5 embarcações. Guarujá Bertioga opera com 1 embarcação e São Sebastião Ilhabela opera com 3 embarcações. Atenção, rodízio de placas. Automóveis com placas finais 5 e 6 são proibidos de circular no centro expandido da capital paulista nos períodos entre 7 e 10 da manhã e também das 5 da tarde até as 8 horas da noite. Quarta-feira, o pessoal quer saber a previsão do tempo, hein? Então fique ligado aqui no Hora Geral, porque está chegando agora a previsão para esta quarta-feira. A previsão para hoje é de predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. Os termômetros em Santos marcam a mínima de 27 e a máxima de 17 graus. Vamos a um rápido intervalo comercial, mas é bem rapidinho, é só para a gente tomar uma aguinha e voltar, porque logo depois a gente continua com informações e também temos o nosso convidado de hoje, Oséias da Silva, presidente da Confederação Nacional das Guardas Municipais do Brasil, a CONGM, e também é supervisor da Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo.